Olá, meu nome é Douglas, sou consultor financeiro e operacional e hoje eu vou mostrar como a gente constrói uma planilha de custos e despesas. Então, a gente vai continuar utilizando a planilha de controle de vendas que a gente fez lá no vídeo 5. Então, se você ainda não viu o vídeo 5, veja, porque a gente vai usar essa planilha. Então, para baixar essa planilha, lá no vídeo 5, você consegue, na descrição, você consegue baixar ela completa. O período a gente vai utilizar o mesmo período da planilha de vendas, tá? Então é sempre importante estar sempre utilizando o mesmo período. Então, se a gente utilizou as vendas no mês junho, as despesas e os custos têm que ser do mês junho, tá? Para a gente conseguir fazer a análise do mês de junho, do mesmo período, tá? Então a gente vai criar uma nova aba, despesa e custos, né? A gente vai continuar utilizando o Google Sheets. A gente vai ser uma planilha agora de controle financeiro, não só mais de vendas, tá? E eu vou deixar essa planilha que nós vamos montar hoje para download aqui na descrição. Mas antes, né, falando do período, tá? Despesas e custos, o período é a mesma coisa que o faturamento. A gente tem que colocar o período que a gente foi utilizado, essas despesas e esses custos. Os custos geralmente é do mesmo período. Você compra matéria-prima no dia 2 do 5, você vai fazer esse produto no mesmo mês, no mês de maio. A não ser se você tem alguma promoção, que você faça um estoque muito alto para depois produzir. Tá? Então, geralmente, o custo, quando você compra a data da nota fiscal é a data no mês que você vai usar. Geralmente, despesa dá uma diferença. Então, quando você paga em maio, por exemplo, ou desculpa, em junho, aqui como está no exemplo, é referente ao mês anterior, é o mês de maio, tá? Então, tá o período, ó, do dia 1 do 5 a 31 do 5 de utilização. Esse deveria ser o valor, mesmo que foi pago em junho, deveria entrar no nosso período de maio, tá? Mas, para a gente não complicar agora, para ficar um pouco mais tranquilo, algumas coisas, se for algum valor muito alto, alguma coisa assim, é bom a gente olhar alguma coisa que varia muito de mês a mês. Geralmente, internet, luz, a gente paga ela depois que a gente usa, né? Mas como geralmente não muda muito, vamos utilizar a data do pagamento, tá? Para não complicar, para ficar mais fácil, tá? Mas se você quiser uma coisa mais precisa, teria que fazer algo nessa, a gente chama de competência, né? Então a gente colocar, por exemplo, o valor que a gente pagou pela utilização do mês, né, do período, tá? Não importa a data de pagamento, tem que ser o valor referente ao mês ou ao período, tá? Mas se ficar um pouco difícil de colocar, vamos colocar a data do pagamento, tá? Se você vê que é alguma conta que varia muito o valor, aí eu acho que é melhor aí você separar e colocar, não, isso aqui variou muito que eu estou pagando nesse mês, mas é referente ao mês passado, tá? Então, mais ou menos como é que vai ser a planilha, né? Uma nova aba, né? E aí eu vou mostrar como é que faz passo a passo. E aí vai ter separado o que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável, né? Para a gente conseguir fazer análise sobre elas, né? Até para você conseguir identificar quais são as despesas, quais são os custos maiores, o que, que é maior, se é despesa, se é custo, para a gente poder fazer algumas análises, tá? Então vamos lá. Então, para acessar a planilha, eu já vou deixar aqui em aberto, ó. Deixa eu só mudar na minha visão. Então a gente já tem aqui, eu entrei na planilha do Google, né, o Google Sheets, é que aqui no meu está em português, aí ele transforma para planilha, tá? Mas aqui é aquela forma de você abrir a planilha de venda. A gente vai abrir a planilha de venda. Então aqui está a planilha de venda que a gente fez no vídeo 5, tá? A gente pegou aqui, ó, mês de junho. Então vamos colocar as despesas do mês de junho, tá bom? Então, para a gente criar uma nova aba aqui para a gente incluir, a gente vem aqui embaixo no mais, clica nele, ele vai adicionar uma segunda página, tá vendo? Ó? Página 1 é vendas, página 2 vai ser a nossa despesas e custos, tá? Então, essa vai ser a nossa aba que a gente vai controlar nossas despesas e nossos custos, tá?
Então aqui a gente vai fazer como a gente fez em vendas, a gente vai inserir uma tabela pré-criada. Então vem aqui no menu inserir, tabelas pré-criadas. Aqui a gente pode colocar a tabela em branco, tá? A gente coloca inserir. Inseriu, a gente pode fechar. Aqui a gente pode fechar, que ele está dando algumas dicas, tá? A gente vai usar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então aqui está ok. Se você precisar adicionar, você vem aqui no mais e adiciona, caso o seu não crie 6 colunas. Se você quer excluir, você vem e exclui uma tabela, tá? Como a gente viu no vídeo 5. E agora a gente precisa o quê? Renomear o nome da tabela. Então essa tabela é despesas e custos, igual o nome da aba, e vamos renomear aqui os títulos das colunas, né? Então a primeira vai ser a data, tá? Então aqui no caso a gente vai usar a data do pagamento para ficar mais simples, tá? Aquilo que eu falei para vocês, se tiver muita diferença de valores de um mês para o outro, aí a gente tenta realocar essa conta específica no mês correto, né? Que foi feita a venda, tá? Principalmente quando for custo, tá? Ou quando for variável, tá? Porque vamos supor que no mês de maio agora a gente tenha vendido muito. Então o nosso custo variável, se a gente paga, sei lá, há 30 dias, pode ser que esse custo a gente vai pagar no mês de junho. Então aí esse custo seria bom a gente jogar para o mês de maio, tá? Então aqui a gente tá controlando as nossas despesas, os nossos custos, tá? A gente não está controlando os pagamentos, tá? Isso aqui fica bem claro. Isso aqui não é a planilha de calendário de pagamento, tá? Então, o calendário de pagamento a gente usa no fluxo de caixa, tá? Que a gente vai explicar mais para frente, tá? Aqui a gente vai fazer análise dos nossos custos e despesas por período, tá? Então, vamos lá. Segunda é tipo. Aqui o tipo vai ser se é custo ou se é despesa, né? Para a gente separar. Aqui o tipo a gente vai colocar classificação. Classificação, então se é fixo ou se é variável. A próxima é categoria. Aqui é o plano de contas, tá? Então, geralmente, se você buscar no Google plano de contas, eu vou deixar depois a gente vai voltar no slide para você ver a fonte. São categorias, são planos de contas. Então, por exemplo, se é energia elétrica, se é matéria-prima, se é tarifa bancária. Então, tem uma categoria que a gente coloca tudo isso para a gente poder organizar melhor depois o DRE, tá? Balanço, esse tipo de coisa. Então já tem algumas coisas pré-prontas, eu já vou deixar na planilha algumas das mais utilizadas, mas aí eu deixo uma fonte para vocês pesquisarem. Se vocês encontrarem alguma conta que não tem essa categoria, aí você pode incluir ela. E aí eu vou mostrar também como é que faz. Então aqui a gente vai colocar a descrição, qual que foi a descrição, e aqui o valor. Opa, e aqui o valor. Tá? Agora a gente vai Eu vou aqui arrumar, né? Aqui eu vou deixar centralizado, como eu fiz no vídeo 4, tá? Aí você pode depois colocar o layout que você quiser, tá? Se você clicar aqui nele, vai ter várias opções para você poder alterar, deixar negrito, itálico. Aí você põe da forma que for você achar melhor visivelmente. Agora vamos alterar o tipo da coluna, tá? Então, data, essa coluna eu quero que seja em datas. Então, eu vou em data, eu vou aqui na setinha para baixo, editar tipo, data, data normal. O tipo vai ser texto, porque aqui vai ser ou custo ou despesa. Então, aqui, texto. Classificação, a mesma coisa. Ah, não, desculpa. Aqui a gente vamos deixar aqui como menu suspenso. E eu vou explicar o porquê. Porque nesse tipo só pode ser duas coisas. Ou custo ou despesa. Só que para a gente fazer aquela parte aqui em cima do que é despesa, do que é custo, para a gente somar, ele tem que ele vai buscar a palavra certa. Então, se você escrever custo errado aqui, ele não vai conseguir puxar esse custo. Então, vamos deixar essa opção já pré-pronta, que aí você não precisa escrever, você só vai precisar selecionar. Então, em vez de ser texto, a gente vai em menu suspenso. Tá vendo que ele vai aparecer um menu? E aqui, ó, você consegue escolher entre elas, aí você não precisa escrever. Como a gente já sabe o que que é, são só duas coisas, então vamos deixar o menu para escolher, que aí agiliza na hora da gente
na hora da gente preencher a planilha, né? Então vai ser aqui, aí a gente vem aqui do lado direito, vai aparecer o menuzinho desse menu suspenso, tá? Então aqui a gente vai escolher a primeira opção, eu vou colocar como custo e a segunda opção como despesa, tá? E aqui eu vou colocar como concluir, tá? Assim que concluir, ó, já aparece aqui, ó, custo e despesa. A gente não precisa mais escrever, só selecionar. Então vamos fazer a mesma coisa com classificação, porque é só se é fixo ou variável, tá? Então menu, suspenso, opção 1, eu vou colocar fixo, e na opção 2 eu vou colocar variável, tá? Aqui eu não vou selecionar esse permitir seleção de vários, porque ou é um ou é outro, não dá para selecionar vários, tá? Aqui em categoria eu vou deixar também como menu suspenso, tá? Porque na hora da gente puxar a categoria também, se tiver qualquer errinho de texto, a gente não consegue puxar. Então tem que ser tudo igual. Então se é aluguel, tem que estar escrito aluguel em todos as contas de aluguéis, tá? Então para ficar mais fácil para a gente não ter algum erro, às vezes é, um tá maiúsculo, outro tá maiúsculo, às vezes a planilha aqui ele não entende, né? Ele entende o que é exato. Então qualquer coisa diferente, um ponto, um espaço, ele vai dar diferença na hora de a gente fazer uma soma, né? Ah, eu quero somar todos da categoria aluguel. Ele vai identificar, por exemplo, se você escrever aluguel ou aluguéis, ele vai identificar que é categoria separada. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, vamos voltar lá para o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês agora. Opa! Eu vou mostrar aqui para vocês agora, aqui, do passo a passo, acho que é o passo 5, ó. Não, é isso, o passo 5, ó. Tá vendo que aqui a gente vai criar editar uma coluna no menu suspenso e essas são as opções. Esse é plano de contas que a gente chama, tá? Se você colocar no Google, você acaba achando. Eu coloquei aqui o link do CFC, tá? Que é o Conselho, se eu não me engano, Federal de Contabilidade, tá? Que aí eles têm os planos de conta, tudo atualizado. Lá você pode ver com mais detalhe todas as contas. Se for lá no finalzinho, vai ter lá na página, ó, no anexo 11, página 36, vai ter todas essas contas que tá aqui, ó, tá? Então eu vou pegar essas contas aqui e vamos jogar lá no nosso menu suspenso. Então vamos voltar lá. Deixa eu só voltar aqui na apresentação para eu pegar esses menus. Então vamos lá voltar para o Google Sheets. Então aqui a gente vai, deixa eu digitei aqui sem querer. Então a gente vai colocar mais de uma opção, tá? Então aqui o primeiro vai ser aluguel. O segundo vai ser água, luz e gás. Eu estou copiando e colando, tá? Se aqui, por exemplo, se eu quiser mais opções, é só adicionar outro item. Aqui no botãozinho, adiciona outro item. Internet, tá? Aí o próximo, matéria-prima. Frete e logística. Embalagens e insumos. Marketing e publicidade. Impostos. Tarifas bancárias e tarifa do cartão de crédito. Serviço de terceiros. Então, serviço de terceiro é motoboy, advogado, todo prestador de serviço que você contratar, você pode colocar aqui. Material de escritório, limpeza e prolabore e salários, tá? Então, esses daqui são os principais que são utilizados, tá? Aí a gente vai colocar concluir, vai aparecer aqui todos eles aqui, ó. Tá vendo que ele aparece na ordem que a gente copiou e colou, tá? Então, se você quiser que alguma coisa fique em cima, que é o que você utiliza mais, ou quiser deixar em ordem alfabética, da forma que você preferir, aí você tem que colocar na ordem lá, tá bom? Aí aqui é a descrição, então vamos alterar a descrição aqui, editar texto. Aí aqui o valor, vamos editar, número, moeda, tá? O valor é moeda, tá? E agora o que a gente precisa fazer? Tá? A gente precisa agora colocar aqui em cima para a gente conseguir ver o total, né, dessa soma, né? Porque a gente vai colocar tudo aqui separado, vai ficar com um monte de informação difícil de visualizar, né? Então, como no vídeo 5, a gente vai vir aqui na primeira linha, vai adicionar, ó, inserir linhas acima, clica no número 1 de novo, inserir, para essa tabela vir para baixo, inserir mais uma.
A gente vai inserir, deixa eu ver, acho que são 3. Deixa eu só confirmar que eu tenho um. Então aqui vai ser o título, custos e despesas e vai ficar uma linha aqui sobrando, tá ótimo. Então aqui a gente vai colocar qual que é a descrição da conta, né? Se vai ser qual o tipo, né? Aqui no caso, né? Aqui se vai ser fixo, aqui se vai ser variável, o que vai ser variável, e aqui o total, tá? Aí aqui eu vou colocar o custos, aqui despesas, tá? Aqui vai ser fórmula, aqui vai ser fórmula, aqui vai ser fórmula. Então aqui eu vou criar uma tabela. Então selecionei aqui, ó, para selecionar é só ficar com o botão esquerdo clicado do mouse e vai até onde você quer fazer a tabela. Então, na verdade isso aqui já é uma tabela, né? Só para você padronizar e colocar bordas, tá vendo, ó? Vou colocar essas bordas aqui. Eu vou aqui em cima, vou colocar, eu coloquei um azul, vou deixar um verde. Não tinha deixado azul, mas acho que verde combina mais com a tabela, tá? Aqui eu vou colocar só pintar um pouquinho mais claro, só para a gente diferenciar a linha, deixar mais clarinho. Pronto. Então aqui já está praticamente quase pronto a nossa tabela, a nossa planilha de controle de despesa. O que a gente precisa fazer aqui? Então, aqui, antes de eu colocar as fórmulas aqui, vamos colocar alguns dados aqui, tá? Então a gente falou que a gente está trabalhando em vendas no mês de junho. Então vamos colocar algumas contas aqui no mês de junho. Deixa eu colocar o que a gente tinha mais ou menos no exemplo, que eu coloquei na planilha. Então, só vou mudar o mês, que lá está mês 5, 2026. Então vamos supor que no dia 1º, deixa eu colocar isso aqui, e o valor também centralizado, que fica melhor. Então, tipo, vai ser um custo fixo que a gente vai colocar aqui, vai ser um aluguel, então eu vou colocar o aluguel da minha cozinha, lembra que a gente tinha uma loja de bolo, então aqui é o aluguel da cozinha, tá? Qual que é o valor? O valor, vamos supor que a gente vai dividir entre a loja e a cozinha, R$ 500 por mês. Agora vamos colocar um outro custo, dessa vez variável aqui na segunda linha, 01/6/2026, é um custo, colocar um custo variável agora, para a gente ter um de cada, né? Para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Vou colocar matéria-prima. Vamos supor que a gente comprou farinha. Então a gente comprou 2 sacos, sei lá, de 10 quilos. Foi R$ 100. Tá? Aí agora vamos colocar despesas, tá? Então, dia 10/6/2026, uma despesa fixa. Aqui eles vão colocar como internet. Então, a nossa internet de 200 gigas vai sair R$ 1,99. E no dia 20/6/2026, uma despesa variável. A gente colocar uma tarifa, taxa da maquininha. Então, taxa de cartão. Eu coloquei taxa da máquina. Taxa máquina de cartão. Vou colocar 5,40, que foi o que a gente pagou no mês, tá? Então aqui a gente vai ter uma conta de cada, tá? Só que aqui a gente só tem, aqui como a gente fez uma de casa como uma de cada como exemplo, fica fácil visualizar o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Porém, quando você tiver muitas contas aqui, muitas despesas, muitos custos, vai ficar difícil. Então, por isso que a gente fez essa tabela aqui em cima, para a gente conseguir enxergar com mais facilidade, tá? Então, aqui a gente vai utilizar uma soma com condições, tá? Em inglês é sum if. Será que ele não está indo? Ah, ele está com português aqui, ó. Soma CES, tá? Aqui a gente vai abrir. Então aqui a gente vai selecionar qual que é o intervalo da soma, ó, que ele já me dá. Então aqui está até em português, ó. Se você deixar em português a sua planilha, ele vai aparecer aqui em português. Então, o SUNIF, que provavelmente vai estar lá no nosso na nossa apresentação no PowerPoint, é soma C em português, tá? Cs, tá? Porque são mais de uma condição. Se fosse uma só, é soma C. Como tem mais de uma condição, soma Cs no plural,
Tá? Então, qual que é o intervalo da soma? Eu vou pegar essa coluna valor, vou clicar desde o começo dela até o final, para ele entender que é toda a coluna, independente se tiver mais. Então, quando for mais, ele vai adicionando isso à fórmula automaticamente. Aí eu vou botar o ponto e vírgula. Qual que é o intervalo de critérios, tá? Então, o intervalo vai ser esse daqui, ó. Ixi, ele tá aqui bem na frente. Deixa eu ver se ele não... Deixa eu tirar aqui. Vai ser esse daqui, ó. Tipo, aqui para baixo, ó. Também, todos, tá? Então, essa é a coluna, tá? Aqui, eu vou dar o ponto e vírgula, e aqui a gente vai ter que falar qual que é o critério, tá? O critério aqui é custos, tá? Então, como eu vou colocar um texto, tem que colocar entre aspas, tá? Então, custo, tá? Aqui eu vou colocar, aqui eu estou colocando no singular, porque aqui no meu no tipo tá como custo. Então, quando ele for procurar para somar o que é custo, tem que bater com o que está escrito aqui, tá? Por isso que a gente fez aquele menu suspenso. Aí agora eu vou fazer, só que esse daqui não é só apenas custos, eu quero que ele seja fixo também. Então eu vou, agora o ó, se eu clicar aqui ele vai me ajudar, ó. Então aqui, ó, intervalo de critérios 2. Então qual que é o intervalo? É essa coluna aqui de classificação. Então eu vou selecionar ela desde o cabeçalho até o final para ele entender que é toda essa coluna. Vou dar o ponto e vírgula, e agora eu vou dar o critério. Qual que é o critério? É fixo. Fixo, tá? Vou fechar o parênteses agora, que já terminamos a fórmula, dou Enter, pronto. Aqui ele vai fazer o preenchimento automático, não quero, porque vai ser diferente, tá? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Custo fixo, R$ 500. Custo variável, ele não entrou, ele vai entrar aqui. Então vamos fazer de novo agora para soma C, tá? Aqui a gente pode criar novamente ela. Vou fazer de novo. Aqui embaixo eu vou te mostrar que daria para a gente copiar e só alterar. Então aqui é o valor, tá? O valor total, ponto e vírgula. Aqui vai ser o primeiro critério. Então tem que ser a coluna, tá? Da onde vai vir os dados. E qual que é o critério? Despesa não, desculpa. É custo, né? Continua como custo. Ponto e vírgula. Agora sim a classificação. O outro intervalo de critérios, onde que ele vai buscar, né? E qual que ele vai buscar? Variável. Variável. Tá? E aqui tem que prestar atenção, tem que ser da mesma, ó, aqui está com acento, aqui também tem que estar com acento, senão ele não vai identificar. Vamos ver se ele funcionou? Funcionou. Ele puxou o 100, que é esse daqui, tá? Vamos fazer novamente agora aqui, eu vou copiar para ficar mais fácil. Então vamos copiar a fórmula, tá? Porque a soma é a mesma, certo? O que que vai mudar aqui? Em vez de despesa, em vez de custo, vai ser despesa. Aqui é fixo. Tá vendo aqui? Aqui é fixo. Aqui também é fixo. Tá? Então eu vou só alterar o que é custo. Então, em vez de estar escrito custo, eu vou escrever despesa. Aí, 1,99. 199, né? Desculpa. Tá? Ah, como a gente copia essa fórmula? Vem aqui, ó, agora eu posso copiar essa aqui de baixo. Eu seleciono ela com o botão direito, com o botão esquerdo, né? Fico apertado e seleciono até o começo. Aí eu venho, aperto o Ctrl do teclado mais C, né? Aí dou Ctrl C, saio daqui. Onde que eu quero copiar? Aqui. Aí eu venho aqui. A gente pode vir aqui, ó, clica aqui na fórmula aqui em cima, Ctrl V, que aí ele cola. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Tá bom? Se não, faz da mesma forma que a gente fez aqui no primeiro, ó. Aqui, como é que tá? Então, soma o valor. Qual que é o custo? Despesa, tá certo? É despesa que eu quero. Só que aqui na variável não é mais fixo. É variável. 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 Funcionou. Tá? E o total é só a gente somar um pela outra. Então, a gente vai colocar o igual. A gente pode ir com a seta para o lado. Vai ser o B2. Coloco mais. Seta para o lado. C2. Tá? Aí aqui sim eu posso fazer. Aqui ele está falando se ele pode fazer o preenchimento automático para de baixo. Pode, porque é a soma. Ele só tirou aqui a minha formatação. A gente deixa formata de novo. Tá? Então, basicamente, essa é a planilha
de custos, tá? Que a gente tem, eu vou deixar aqui para vocês baixarem, tá? Então agora vamos voltar para a nossa apresentação. Aqui estão todos os passos, né? Deixa eu mostrar aqui. Então, desde o 1, como abrir o documento, como criar uma nova aba, criar tabela, renomear. Aqui também está como formatar ela, tudo. Ó, tá vendo que as formas aqui estão em inglês? Se você vê que não está funcionando, é porque tem que trocar lá pelo português, que é soma C, tá bom? Para inserir mais linhas também é só clicar naquele botão adicionar lá embaixo, que lá está como 1000, né? Mas eu geralmente não adiciono 1000 em 1000, tá? Eu adiciono 10 em 10 ou 5 em 5 para ela não ficar muito grande. Tá? Aqui é os exemplos que a gente fez, né, para você testar. E agora vamos com algumas dicas, tá? Então, a minha dica, a primeira dica é preencher todos os dias, não deixar acumular. Assim como a venda, as contas também preencha todos os dias. Como a gente está colocando o valor que foi pago, na data que foi paga, então a gente já preenche. Pagou, já preenche ela, ou recebeu a nota fiscal, usa a data da nota fiscal, né? Que é a data da compra, e coloca, principalmente matéria-prima, né? Quando a gente está falando de matéria-prima, geralmente divide em 2, 3 vezes, né? Então, utiliza a data da nota fiscal, tá? Se atentar sempre qual que é o tipo, né? Se é despesa ou custo, a classificação, se é variável ou fixo e a categoria, tá? É sempre bom a gente organizar para já deixar a planilha organizada para se a gente precisar fazer outras análises, a gente conseguir fazer com mais facilidades, tá? E no começo não precisa detalhar muito, né? Que nem eu coloquei farinha, 2 sacos, pode colocar só farinha, mas para a gente começar a anotar isso numa planilha, tá? E para finalizar, tá? Então a gente aprendeu como criar essa planilha de controle, tá? Então o que que é custo, o que é despesa, a gente também já teve no vídeo anterior, tá? Então o que eu quero lembrar sempre para vocês é colocar no mesmo período das vendas, tá? Então fez um mês, agora eu quero fazer de outro mês. Copia essa planilha, copia ela, modifica o nome, né? Coloca a planilha financeiro, por exemplo, janeiro, aí copia, salva ela, vai em salvar como, né? E faz uma cópia dela, planilha financeiro fevereiro, e aí vai criando assim para você ter ela mês a mês, tá? Porque como ela é uma planilha simples, então não vai, por enquanto a gente não consegue nessa planilha separar por mês, tá? Então deixa sempre mês a mês. Quer fazer outro mês? Faz uma cópia dela e nomeia com o mês e o ano que você está utilizando, tá? Tanto é que a gente vai nomear essa planilha que a gente utilizou agora de vendas para de controle financeiro, tá? Então, colocar todas as despesas e custos nessa planilha, tá? Não precisa de muita descrição por enquanto. O importante é começar a colocar para a gente saber os valores, tá? Para a gente começar a fazer as análises, tá? Eu vou deixar essa planilha pronta aqui para vocês fazerem o download, ela já pronta, já nomeada, tá? Vai estar aqui na descrição. Se você não fez o diagnóstico Express que a gente tem no site, tá aqui o link na descrição. Pode fazer para a gente identificar como está a situação da sua empresa. E eu queria agradecer a vocês por terem ficado até o final. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo e é isso aí. Muito obrigado.